Hello, good morning. Olá, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês de hoje. Hoje, meus amores, eu trouxe aqui para vocês um tempo verbal chamado Simple Present ou apenas presente simples, tá bom? Então, prestem atenção, tá bom? Nessa explicação para que vocês consigam responder as atividades. Então, você deve estar se perguntando o que significa o Simple Present ou presente simples. Então, em inglês, esse tempo verbal ele é utilizado para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gostos, sentimentos, desejos e opiniões, tá bom? Então, eu trouxe aqui exemplos de cada uma dessas situações em que nós utilizamos o presente simples. Então, como uma verdade universal, nós temos aí a frase The sky is blue, que significa que o céu é azul. Todos nós sabemos que o céu é azul. Então, isso é considerado uma verdade universal, isso é incontestável, tá? Agora, de uma ação habitual, ou seja, de alguma rotina. My brother studies in the morning and works in the afternoon. Então, aqui nós temos uma frase, de rotina que está dizendo assim: meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Então, essa é uma ação, é um hábito, é uma rotina, tá? Que ele faz. Próximo é de uma situação atual. I go to the store alone every day. Então, eu vou à loja sozinha todos os dias. Então, isso é uma situação que sempre acontece. E, por último, eu trouxe aí um exemplo de um desejo, que é a frase I hope so, e espero que sim. Então, como todo tempo verbal, tem as suas exceções, tem as suas características. Vamos agora conhecer a estrutura, tá bom? Das frases afirmativas no Simple Present. Então, a forma básica, tá bom? De uma frase no Simple Present é o verbo no infinitivo, porém sem essa partícula to, tá bom? Então, para nós formarmos o infinitivo de um verbo, nós dizemos, como exemplo aí, to love, que significa amar. Só que quando você vai conjugar esse verbo, você não precisa colocar a partícula to. Então, você elimina a partícula to e coloca apenas o verbo, tá bom? Então, aí nós temos a conjugação. Percebam, gente, que no inglês é maravilhoso. Olha só, nós temos a mesma palavrinha para quase todas as pessoas, com algumas exceções que nós vamos falar já já. Então, I love, eu amo. You love, você ama. We love, nós amamos. They love, eles amam. Tá vendo como o inglês não é difícil? Nós utilizamos o mesmo verbo para quase todas as pessoas, com exceção de 3 pessoinhas que nós vamos conhecer agora. Então, exceto, essa regrinha, ela não se aplica para as terceiras pessoas do singular, que são he, que significa ele, she, que significa ela, e it, que significa ele ou ela, só que nós utilizamos esse pronome para nos referirmos a animais, a coisas e objetos, tá bom? Então, quando nós tivermos essas 3 pessoas aí do singular, nós vamos apenas acrescentar um S no verbo. Então, he loves, ele ama, she loves, ela ama, it loves, ele ou ela ama. E aí, nós temos mais algumas regrinhas. Vamos lá conhecer? Olha só. Então, alguns casos especiais. Então, o primeiro caso especial é o verbo to be, tá? Que significa o verbo ser ou estar. Então, ele já tem a terceira pessoa especificado. Então, o verbo to be são essas palavrinhas aí que estão coloridas. Então, I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou está. We are, nós estamos ou somos. You are,
vocês são ou vocês estão. They are, eles estão ou eles são. Tá bom? Então, percebam que na terceira pessoa do singular, o verbo to be é a palavrinha is, tá bom? E para os outros pronomes, nós temos o verbo to be are e somente a primeira pessoa, que é eu, no caso, que vai ser acompanhada do verbo to be am. Então, I am, eu sou. Vamos lá. O segundo caso especial, tá bom? Em que nós não devemos apenas aplicar o S no final, é para o verbo have, tá bom? Então, na terceira pessoa, ele perde as duas últimas letras e acrescenta-se um S. Então, na terceira pessoa do verbo have, nós vamos tirar as duas últimas letrinhas, no caso o V e o E vamos adicionar um S. Então, quando nós tivermos he has, she has, it has. Para as outras pessoas vai ficar o have normalmente. Próximo caso especial são os verbos terminados em O, SS, CH, SH e X. Então, quando vocês verem verbos que tem essa terminação aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão apenas acrescentar ES ao final desses verbos, como é o exemplo aí do verbo go, que significa ir. Então, quando tiver... Gente, essas regrinhas são apenas para as terceiras pessoas, tá? Não esqueçam. He, she e it, tá bom? Então, o go vai ficar goes, kiss, kisses, teach, teachers, wash, washes, fix, fixes, tá? Não esqueçam, não é difícil, gente. É só vocês prestarem atenção, tá bom? Próximo. Quarto caso especial são para os verbos terminados em Y. Então, eles poderão ter duas possibilidades. Vamos lá conhecer? Então, quando o Y ele estiver precedido de vogal, nós vamos apenas acrescentar um S, como é o caso aí do verbo pay, que significa pagar. Então, quando esse verbo estiver acompanhado das terceiras pessoas, he, she e it, nós só vamos acrescentar o S no final. Percebam que antes do Y nós temos uma vogal, por isso que nós vamos apenas acrescentar um Szinho ao final desse verbo. Agora, quando o Y ele estiver precedido de consoante, nós vamos retirar o Y e vamos colocar IES. Percebam que antes do Y, aqui no verbo cry, nós temos a letrinha R. R é consoante. Então, ao invés de ficar cry, vai ficar cries, tá bom? Nas terceiras pessoas. He, she e it. Vamos lá para a próxima, tá? Então, meus amores, essa explicação que eu dei aqui para vocês foi a forma afirmativa do Simple Present, tá? Então, nós vamos iniciar com a forma afirmativa e nas outras aulas nós vamos conhecendo, tá bom? As outras formas, que são as formas negativas e interrogativas desse tempo verbal. Agora, vocês devem ir fazer atividade para praticar, tá bom? Assistam quantas vezes vocês acharem necessário para que vocês absorvam o conteúdo, tá?